Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Copa do Brasil e o São Paulo garantindo uma ótima vantagem no jogo de ida das oitavas de final, jogo no Morumbi, 2-0, teve uma expulsão, a gente vai falar sobre isso, então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. São Paulo 2, Goiás 0 no Morumbi, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e um desequilíbrio técnico já esperado entre essas equipes. A gente tem alguns confrontos bem equilibrados nessa fase de oitavas da Copa do Brasil. Não é o caso de São Paulo e Goiás, não é o caso de CRB e Atlético Mineiro, por exemplo. O Goiás vive uma situação de meio de tabela da Série B. Tem alguns jogadores até bem conhecidos, né, bem rodados, como o Thiago Galhardo, que não se imaginava que o Márcio Zanardi fosse começar com ele. Ele começa com o camisa 33, o David Braz na defesa. Bom, esse, né, rodou por muitos clubes, né, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, mais recentemente. Atuou por vários clubes do futebol brasileiro e agora parou no Goiás, mas tem o David Duarte também na zaga, tem o Sander na lateral esquerda, tem jogadores bem conhecidos, o próprio goleiro Tadeu, né? E poderia oferecer algum tipo de resistência ao São Paulo, mas na verdade veio dentro de um confronto eliminatório, a gente sabe, vale muito dinheiro, então equipes com, digamos, uma inferioridade técnica buscam isso, né? Se defender para tentar ao máximo levar a partida para os pênaltis. É o chamado jogar por uma bola, que foi o que o Goiás tentou fazer no Morumbi. E até teve um gol anulado, bem anulado no comecinho do jogo, mas depois, assim, gente, só deu o São Paulo. O Goiás, antes da expulsão, já estava mais retraído, o São Paulo já tinha criado algumas chances. E de novo, assim, se a gente puder olhar as duas maneiras do jogo do São Paulo, né? Beleza, venceu bem, tudo certo, encaminhou uma boa vantagem, vai jogar fora de casa com 2-0 no placar, podendo inclusive continuar fazendo o placar, mas cara, como perde gols esse time do São Paulo, produz muito, cria muito, chega até o ataque, mas perde muitas oportunidades, né? Perdeu uma com o Lucas Moura, perdeu num chutaço do Luciano, não é que perdeu o gol, né? Porque esse chutaço do Luciano que a bola passa perto não é um gol perdido, é uma oportunidade que ele mesmo cria, né? Descola um chute maravilhoso de fora da área e a bola quase entra. Eu digo assim, o São Paulo produz e falta colocar na casinha, assim, né? Porque foram muitas oportunidades ainda no primeiro tempo e especialmente depois dos 34 minutos. E aí a gente tem que falar sobre o lance que, de certa forma, muda o jogo, né? São Paulo não venceria se fosse 11 contra 11, dificilmente não venceria. Mas é uma futurologia que a gente faz aqui, uma previsibilidade que não faz sentido nenhum, não vai para lugar nenhum, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceria. O fato é que o Marcão foi bem expulso, na minha opinião. O Jonathan Pinheiro, que é um árbitro que está começando na Série A, na Elite, né, recebeu essa oportunidade pelos jogos que ele fez na Série A. Se você pesquisar os jogos do Jonathan, cara, ele aplica poucos cartões, passa batido, não costuma ter intervenção do VAR, ou seja, tudo que ele decide está dentro de campo. Foi a primeira vez em 22 jogos, nos últimos 22 jogos, que ele foi até o monitor para corrigir uma decisão que não foi dele de campo, na verdade que foi dele de campo, mas foi recomendada pelo VAR para mudar a cor do cartão, e é o primeiro cartão vermelho dele na elite do futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que tenta levar o jogo numa boa. É claro que o jogo era tenso, é claro que pela inexperiência os caras fossem cercar ele, fossem tentar levar um pouco no grito, né? O Rafinha mesmo dá uma encostada nele em determinado momento pela experiência, tenta levar aquela coisa toda. Mas ele estava muito tranquilo, claro, né? Depois da expulsão, o Goiás reclama absurdamente, o que eu não entendo. Na verdade, entendo, né? Claro, né? O jogador. Eu estava vendo a transmissão da Amazon Prime, o Salvo Espínola acha que o vermelho foi exagerado. O que eu discordo frontalmente dele, acho o Salvio um grande comentarista de arbitragem, mas não consigo concordar. E o questionamento dele mais é na interferência do VAR, nesse caso. Mas eu acho justificada, porque o Marcão ele usa uma força excessiva. E ao usar uma força excessiva, uma força desmedida dentro de uma disputa de bola, você tem que aplicar o cartão vermelho. E se o árbitro no campo dá um amarelo, porque ali você tem que tomar a decisão numa fração de segundos, a recomendação está justificada, né? Vem aqui, dá uma olhada de novo. Não é uma questão de você interpretar ou não. A questão é que ele interpretou um lance para amarelo dentro de uma temeridade em que o lance
previam o vermelho, porque ele tinha uma força excessiva. O cara levanta o pé no rosto do Luciano. Então, assim, não é uma questão meramente interpretativa, é que existe um conceito diferente. O árbitro no campo entendeu que era uma jogada para amarelo, e se ele entendeu que era para amarelo, não era. Ele não entendia como um lance de força excessiva. No monitor, não é por ser em câmera lenta, mas você percebe que realmente ele passa do ponto naquela disputa e por isso tem que receber o vermelho. Cara, a partir dali é óbvio, né, que o São Paulo, em casa, já dominante, com mais qualidade técnica e um jogador a mais, seria o dono do jogo. Como aconteceu? O Goiás se retraiu ainda mais, começou a fazer cera desde o primeiro tempo, desde esse instante, para tentar levar um 0-0, quem sabe, para Goiânia, mas não conseguiu resistir. E o gol ele só surge no segundo tempo, depois do Zubeldia ter feito suas trocas. Especialmente uma, né? Ele tira o Bobadilla, o volante, e coloca o Eric, o atacante, e dos pés do Eric, num lançamento maravilhoso do Lucas Moura, ele cruza, o Caleri chuta, o Tadeu rebota e o Luciano faz o gol. Isso no comecinho, 1 minuto, 2 minutos de jogo do segundo tempo. O Zubeldia tentou ganhar o jogo. Ele percebeu que, obviamente, o adversário estaria mais fragilizado numericamente, estaria mais retraído e foi para cima. E foi para cima porque também precisaria furar esse bloqueio. E fura muito cedo, o que dá uma tranquilidade maior para o São Paulo. E mesmo assim, São Paulo criou. E o segundo gol só vem lá no finalzinho, num chute do Luiz Gustavo, que o Tadeu rebota também para o meio da área. E ali está Jonathan Caleri, que já tinha feito um gol impedido, que já tinha tentado no primeiro tempo com o David Duarte salvando em cima da linha. Já foi um jogo bem mais solto do Caleri, né? Porque ele estava com dores nas últimas partidas. Dessa vez ele foi decisivo, fez a diferença. E, cara, poderia ter sido mais. E deveria ter sido mais até para você ir mais tranquilo para Goiânia. Não acho que o Goiás tem condições de reverter. A gente está falando de um 2-0 que o Goiás precisa aplicar no São Paulo de diferença, 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou seja, tem que fazer 3 gols de diferença para passar direto. Não vejo essa possibilidade dentro de um São Paulo muito encaixado, em que o Eric entrou bem, que o Lucas Moura faz a diferença, em que o Caleri também é muito decisivo, que o Luciano, cara, o Luciano reclama, não sei o quê e tal, mas joga bem. Cara, o Luciano é impressionante, né? Como um jogo decisivo, jogo de Copa, né? Ele aparece, ele finaliza, ele está sempre sendo o protagonista do jogo. E hoje foi, inclusive, com um gol e outros arremates. É um São Paulo ainda tentando sobreviver à ausência do Alisson, né? Com o Luiz Gustavo e o Bobadilla, e que tem no Alisson, no Lucas, né? Melhor dizendo, a sua condução de bola, a sua criação ofensiva. Assim, o adversário é muito frágil, tá, gente? A diferença técnica dos dois é gritante. Jogo de Copa as coisas se equilibram. Às vezes, não no jogo de ida, né? Porque às vezes o jogo de ida é mais retraído, os caras são mais estudados, eles estão pensando na volta. Então, diante de todo esse cenário, São Paulo se impôs, conseguiu o resultado e a tendência é que se classifique para as quartas de final da Copa do Brasil. Vocês gostaram do jogo? Comentem aqui, concordaram com a expulsão? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!